Olha só, vocês sabiam que na contratação de um empréstimo consignado, a liberação de um banco para o outro pode ser até 50% do valor? Bom, Aniele, como assim, né? 50% do valor? Eu vou explicar para vocês, claro, em detalhes, tá? Olha só, nós aqui, por exemplo, eu como correspondente bancária, eu sempre optei em trabalhar com diversos bancos, tá? Justamente por quê? Porque cada banco tem a sua regra, cada banco tem a sua taxa e, consequentemente, muda o valor de liberação, certo? Então, com isso, eu trabalhando com vários bancos, eu consigo sempre optar pelo melhor banco, certo? Mais ou menos, pessoal. Sabe por quê? Muitas vezes nós temos aí o melhor banco. Então vamos lá, o banco X está com a melhor taxa, o banco X aprova rapidinho, o banco X, ou seja, é o melhor no momento, certo? Mas nem sempre você se enquadra nas regras daquele banco. Nem sempre você consegue se enquadrar dentro daquelas regras para que você possa realmente optar pelo aquele melhor banco que está naquele momento, certo? Então vamos lá, eu vou trazer um caso aqui para vocês que aconteceu até mesmo no dia de hoje, para que vocês entendam na prática como funciona o consignado. Então, olha só, eu atendi um cliente há dias atrás, certo? Onde nós solicitamos a sua portabilidade, ok? Então, demos entrada, pedimos o saldo devedor, deu 5 dias úteis, o saldo devedor dele foi informado. Mas, para nossa surpresa, o que aconteceu? O saldo devedor informado pelo banco veio muito maior do que nós estávamos prevendo, né? Então, nós estávamos pensando em um determinado valor de saldo devedor, porém, o informado pelo banco era muito maior. Consequentemente, quando o saldo devedor é muito maior, vai o quê? Diminuir o valor de troco para o cliente, certo? Mas no caso deste cliente em específico, e isso acontece com muitas pessoas, o que aconteceu? O valor do saldo informado pelo banco, aquela proposta não passou nas regras do banco. Então, por exemplo, nós estávamos passando pelo banco Daicoval, certo? Com o saldo que nós prevíamos, passava. Com o saldo informado, já não passa mais, certo? Então, olha só, nós estávamos com o melhor banco, seja na agilidade da proposta, seja no valor de liberação. O banco Daicoval é onde libera um valor maior, correto? Mas, infelizmente, esse contrato não passou nas regras do Daicoval, porque o saldo informado pelo banco veio maior. Diante dessa situação, o que nós temos que fazer? Buscar uma segunda opção, certo? Então, vocês percebem que nem sempre a gente consegue utilizar o melhor banco. Por quê? Porque o seu contrato não se enquadrou nas regras daquele banco. Então, eu tive que analisar aquele saldo devedor informado e buscar um outro banco que pudesse aceitar aquela proposta. E aí, Aniele, você encontrou um outro banco? Sim, encontrei um outro banco que realmente fosse aceitar aquela proposta diante daquele saldo informado, aquele valor de saldo maior, certo? Mas, como eu sempre falo para vocês, nem sempre a gente consegue pegar então o melhor banco. Esse segundo banco, ele aceita a proposta, porém, o valor liberado para o cliente era bem menor. Então, para que vocês possam ter uma ideia, pelo banco Daicoval, claro, com o saldo que nós estávamos prevendo, tá? Não podemos desconsiderar que o saldo é mais alto. Ia liberar para o cliente 12.300, certo? Mas adianta a gente ficar com este valor na cabeça de liberação, uma vez que o banco Daicoval não aceita a sua proposta? Não.
Neste segundo banco, tá? Teria sim a aprovação, porém o valor de liberação seria de R$7.000, ou seja, R$5.300 a menos. Eu sei que é um excelente valor, uma diferença grande, mas é claro, trabalhando sempre com o quê? Se a gente for colocar o saldo devedor que nós estávamos prevendo era mais baixo, certo? Agora é um saldo mais alto, então diminui do valor de liberação. Mas no caso deste cliente, mesmo assim nós conseguiríamos atendê-lo, ou seja, nós conseguiríamos fazer a proposta de portabilidade deste cliente. Entende? Então, olha o que eu sempre falo para vocês. Então, nós temos que analisar o seu contrato e ver se o seu contrato se enquadrar nas regras do melhor banco. Ótimo! Agora, muitas vezes o seu contrato não se enquadra e aí nós temos que partir para a opção B, né? O plano B, passar para outra opção, ou seja, buscar um segundo banco justamente para conseguir atender, mas nem sempre vai ser aquela opção maravilhosa. Entendem, pessoal? Vocês percebem como o consignado é complexo, principalmente a portabilidade, certo, pessoal? Então, vocês têm que estar cientes de que realmente a portabilidade não é simples, tá, pessoal? Nós temos que avaliar, nós temos que realmente analisar o contrato. Se conseguir se enquadrar no melhor banco, maravilha! Agora, quando não se enquadra, infelizmente, nós temos que nos adequar às possibilidades que nós temos.